Olá, quarto ano, bom dia. Mais uma linha de ciências hoje para vocês, quinta-feira, e nós vamos falar sobre relações alimentares. Os seres vivos, ao se alimentar e ao servir de alimento para outros seres vivos, formam as cadeias alimentares. Considere, por exemplo, a cadeia alimentar representada abaixo. Então, dê uma olhada aqui, que aqui está certinho como é representado. O aguape é comido pelo pacu, que é comido pelo jacaré. Olha só como a seta é apresentada. Olha só, para você ver, para quando chegar lá embaixo você responder as questões certinho. Repare que o primeiro ser vivo dessa cadeia alimentar é o aguapê, uma planta, de fato, os seres vivos iniciais da maioria das cadeias alimentares são o que? São plantas. Elas são consideradas seres produtores, então eles que produzem o alimento primário, pois produzem alimento em um processo no qual, entre outras coisas, eles só utilizam a energia do sol e a vitamina dos solos. Então, com essa atenção aí, você já responde algumas questões. Os pacus consomem plantas e o jacaré pode se alimentar de pacus. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são chamados de quê? São chamados de consumidores. Consumidores que se alimentam de produtos são chamados de consumidores primários. Olha só, consumidores primários como o pacu. O jacaré, ao comer o pacu, é considerado como um consumidor secundário. Agora preste atenção no sentido das setas nos esquemas apresentados nesse capítulo, que eu já expliquei ali em cima para você. Veja que nos esquemas de cadeia alimentar e a seta partem dos produtores. Então, olha só, você viu lá que partia dos produtores, o aguape. Você sabe o significado disso e que a seta representa o sentido em que caminha os recursos fornecidos pelo alimento. No fim das contas, os recursos materiais que estavam incorporados aos seres vivos são retirados do corpo deles e ficam disponíveis entre os elementos não vivos do ambiente. Isso ocorre porque o último elo das cadeias alimentares encontramos seres vivos chamados de decompositores. Esse ser aqui é o que consome toda a matéria morta, tanto de plantas como de animais, e é formado por fungos e bactérias. São eles que promovem a decomposição dos seres vivos. Então, com isso aqui que eu acabei de explicar, você já resolve um monte de questões abaixo. As imagens dos seres vivos abaixo e faça o que pede. Complete os esquemas de cadeia alimentar formado pelos grupos de seres vivos. Então, aqui tem um grupo de seres vivos. Primeiro a orelha de onça, tá? Depois o pacu e depois o tuiuiu. Então, você vai colocar aqui de acordo com o nome que está aqui. Então, quem que é esse aqui? Planta aquática, é comido por quem? Então, primeiro a planta aquática vai aqui, o nome dela, orelha de onça. Depois, quem é que vai aqui? E depois, quem é que vai aqui? Continue a sequência aí, que está muito fácil. Olha a outra sequenciazinha B aqui. Então, você vai colocar o primeiro elemento aqui, o segundo aqui da figura, né? Esses nomes que estão aqui, que você vai colocar aqui, tá? Então, o capim é comido por quem? Pelo jacaré? Será que o jacaré come capim? Tá? Eu não sei. Será que é a capivara que come capim? Então, se for a capivara, você vai colocar quem aqui? Capivara.
né? E quem é que você vai colocar aqui? Então, esse quadradinho aqui eu quero que vocês pintem, que é o último pontinho lá. Então, nas duas você vai pintar, tá? Leia as anotações de um pesquisador que estudou as capivaras no Pantanal. Depois faça o que se pede. Aqui no dia 30 de março ele anotou, no dia 30 de julho ele anotou e no dia 1º de julho ele anotou. Aí, olha só as perguntas. O que representa o esquema feito na caderneta do dia 1º de julho? Então, onde que está 1º de julho? Então, você vai ver aqui e vai escrever. Preencha o quadro listando os seres vivos citados pelo pesquisador. Qual que é o nome do ser vivo citado pelo pesquisador? Então, você vai ver aí e anotar. Aí você vai colocar o nome do produtor aqui e do consumidor aqui. Que, se eu não me engano, lá naquela foto aparece só duas coisas. Então, você vai colocar o nome das duas aqui. Finalmente, troque ideias com os colegas e esclareça as dúvidas das crianças. O que aconteceu com o número de capivara que o pesquisador observou? Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com o filhote que desapareceu? Então, lá na historinha você vai ver o que aconteceu, tá bom? Então, número 13, que explore a imagem do parque temático Cadeia Alimentar, comparando-a com o que você estudou. Então aqui está o desenho aqui do parque temático Cadeia Alimentar. Então os recursos materiais são justamente os homens que está aqui. Estação dos produtores, tá? Aqui é onde inicia os produtores, mas os produtores têm toda a cena. Então olha só aqui tem produtor nessa cena aqui também tem produtor. Nessa cena aqui também tem produtor, né? Também tem produtor e assim por diante, tá? Olha só aqui, daí o trenzinho vai fazer a volta na cadeia alimentar. Então, o primeiro que ele vai visitar o consumidor primário. O que é o consumidor primário? É aquele que come a vegetação, que se alimenta da vegetação. Então, aqui eu tenho um consumidor primário que se alimenta da vegetação. E aqui eu tenho os consumidores secundários. O que é o consumidor secundário? É aquele que se alimenta de outro animal. O jacaré aqui tanto se alimenta de peixe que está aqui dentro da água, tá? Ele se alimenta de peixe, como o tuiuiu também se alimenta de peixe, tá? E aqui também tem o tamanduá, que se alimenta de formiga, tem a onça aqui que se alimenta do jacaré, se alimenta do tamanduá e assim por diante. E aqui nessa estação é a estação dos decompositores. O que é decompositor? É aquele que decompõe matéria morta. Aqui tem um tronco de árvore morta, então ele vai ser decomposto pelas bactérias e fungo, tá? Olha o tanto de fungo aqui nascendo. Olha, isso aqui tudo é fungo nascendo de alguma coisa que está podre, tá? Olha os fungos aí. Então, eles decompõem essa matéria morta, pode ser plantas e animais. Seguindo o que eu expliquei aqui, você vai responder todas as questões abaixo. Essas questões em A, B e C aqui, ó, é tudo relativo no que eu expliquei aí. Ó. Se você prestar atenção na explicação, você responde cada uma delas. Continuando aí, ó, vamos ver de novo. Então, preste atenção aqui para responder os restos das questões. Nesse capítulo você aprendeu que no Pantanal pode ser encontrados seres vivos como tuiuiu, jacaré, tamanduá, onça, capivara, guapê, orelha de onça e muitos outros. Cientista pode descobrir os hábitos alimentares dos seres vivos por meio de observação direta e indireta. A cadeia alimentares pode possuir produtores, consumidores e decompositores, isso você já sabe. Em um esquema de cadeia alimentar, a seta parte dos produtores, indicando o caminho dos recursos fornecidos pelo alimento. Os recursos materiais circulam pelas cadeias alimentares, então presta atenção aqui, a setinha está dizendo de onde parte para onde vai. Então vamos lá, cadeia alimentar pode ser representado pelo esquema, que é esse esquema aqui que você está vendo. Tá? A cadeia alimentar, nela circula o que? Recursos materiais, tá?
Então, cadeia alimentar possui, entre outros elos, os produtores, os decompositores e os consumidores. Os produtores, exemplo, é as plantas que são o capim, o aguapé, a orelha de onça e muitos outros. E os decompositores, os exemplos aqui, são as bactérias e os fungos, tá? E os consumidores, exemplos, animais. Todos os animais são consumidores. O tuiuiu, a capivara, a onça, o jacaré, o tamanduá, o curimbatá, o homem também, né? Tá? São todos consumidores. Então, continuando, vamos lá para as perguntas. Bom, a número 1, a número 2 e a número 3. Vamos ver o que eu posso falar aqui. Que animais do Pantanal você estudou nesse capítulo? Anota aí os que você lembrar. Do que ele se alimenta? Anota aí o tipo de alimentação dele. No caderno, refaça a lista que você começou a fazer na sessão para iniciar, logo lá acima. Compare os esquemas feitos por duas crianças. Qual deles representa a forma mais adequada, o sentido em que caminham os recursos fornecidos pelo alimento em uma cadeia alimentar? Explique sua resposta. Então, você anota o que estiver mais certo, depois você explique por quê, tá bom? Dê uma olhada, beleza aí, e explique isso para nós. A última questãozinha aqui, a 3, complete o esquema das relações alimentares entre os seres vivos a seguir. Então, aqui está o capim, aqui está o boi, aqui está o veado e aqui está a onça. Quem é daqui desse aqui que come o capim? Quem come o capim aqui é o veado e o boi. E quem é que come o boi e o veado? A onça. Então, você vai escrever aqui de acordo com o que você aprendeu. Primeiro, tá? Os produtores, depois os consumidores primários e depois os consumidores secundários. Então, aqui você vai escrever o nome que está aqui, tá? Que está aqui, esse nome aqui, ó, que você vai escrever aqui. Então, vamos lá, é o final dessa aulinha. Eu agradeço vocês por ter assistido. Até a próxima aula. Tchau!